Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho e essa é mais uma aula dedicada ao sétimo ano A e ao sétimo ano B. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o Simple Past. Vamos trabalhar da página 9 até a página 12. Na aula passada nós introduzimos o passado do verbo to be. Na aula de hoje vou trabalhar com a forma afirmativa do Simple Past, claro, dos verbos regulares, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, como vocês sabem, o Simple Past ele é utilizado para falar, de modo geral, sobre ações concluídas no passado, tá? É importante que esse fato tenha se iniciado e finalizado num momento específico no passado. E é muito comum também no Simple Past a gente dizer quando a ação ocorreu, quando essa ação se finalizou. Levando em consideração a questão dos verbos regulares e irregulares, eu queria dizer o seguinte: o próprio nome indica como fazer a distinção. Os verbos regulares são aqueles que seguem a uma regra, a um padrão, e os irregulares são aqueles que não seguem a nenhuma regra. Então, qual é a regra que os verbos regulares seguem? Para formar o Simple Past, para formar o passado simples desses verbos, eles vão receber ED. Então, vamos observar aí no exemplo da forma afirmativa. I worked yesterday. Então, eu trabalhei ontem. Observem aqui que o I é o sujeito e temos o verbo principal no passado, que é o verbo worked. A gente sabe que no infinitivo o verbo é work, terminando K, mas aqui ele está no passado. E se tratando de um verbo regular, ele recebeu ED. Então, essa é a regra geral, digamos assim, dos verbos regulares no passado. Eles vão receber ED para formar o passado. Então, é a regra geral. Como eu falei, a grande maioria dos verbos regulares, eles recebem ED. Exemplos: work, worked, paint, painted, watch, watched, kiss, kissed. Então, para formar o passado da maioria dos verbos regulares, eu simplesmente coloco ED. Mas tem outras situações. Se o verbo já terminar em E, o que é que a gente faz? Coloca apenas o D. Então, love vira loved, lie, lied, arrive, arrived, like, liked. Então, isso é para formar o passado desses verbos, o passado simples, tá? Não esqueçam. Uma outra situação importante é os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, o famoso CVC. Para esses verbos, nós vamos ter que duplicar a última consoante e depois adicionar o ED. Então, stop. Stop termina em consoante, vogal, consoante. T-O-P. Então, duplica a última consoante, o último P e coloca o ED. Stopped. Control, também, CVC. Controlled. Plan, planned. Prefer, preferred. Então, CVC duplica a última consoante e só então coloca o ED para formar o passado desses verbos. E o que acontece se o verbo terminar em Y? Se o verbo terminar em Y, você vai observar que letra vem antes do Y. Antes do Y veio uma consoante. O que é que eu faço? Tiro o Y e coloco IED. Então, study, studied. Worry, worried. Cry, cried. Try, tried. Simples. Terminou em Y e antes do Y veio uma consoante, tira o Y e coloca IED. Terminou em Y, mas antes do Y veio uma vogal. Então, simplesmente aplica a regra geral. Não mexe no Y, só adiciona ED. Exemplos: enjoy, enjoyed. Stay, stayed. Play, played. Simplesmente isso. Ok? Então, vamos fazer agora algumas atividades do livro, tá? Da página 9 até a página 12. Daqui a pouco eu tô de volta para fazer a correção dessas atividades, tá? So, thank you so much, guys. I'll be right back.